Vamos analisar agora o layout do registro tipo 90. Tá? O registro tipo 90 ele é o último registro do arquivo Sintegra. Então aqui no manual de orientação do Convênio 5795, nós temos a especificação desse registro. Tá? Então esse registro é composto pelos seguintes campos. Tá? Ele representa a totalização do arquivo. Tá? O primeiro campo é o tipo do registro. Tá? Então no caso ele é composto pelo conteúdo 90 com 2 caracteres. É um campo do tipo numérico. Então aqui no layout nós definimos o registro tipo 90. Tá? Esse registro ele é um registro que também pode se repetir no arquivo. Tá? Então você tem que definir esse atributo repeatable como true. Ok? E aqui nós temos o grupo de campos desse registro, que é o registro tipo 90. Então, o ID type, que é o identificador desse registro, é o tipo de registro. A posição é 1, que representa esse atributo posição, ele representa a posição do campo no registro, tá? Então ele é o primeiro campo desse registro tipo 90, tá? O tamanho dele 90 caracteres, tá? Aliás, o tamanho dele é 2, tá? O valor padrão, que é o conteúdo desse registro, é 90. O tamanho dele são 2 caracteres. E esse campo é do tipo inteiro, ok? O próximo campo desse registro, do registro tipo 90, é o CNPJ do informante, tá? Com 14 caracteres do tipo numérico. Então nós temos aqui o campo CNPJ, tamanho 14, tipo long, tá? Já que o inteiro não comporta 14 caracteres. E o padding dele é o 0 left. A inscrição estadual é o próximo campo, também com 14 caracteres, só que é do tipo alfanumérico. Tá? Então nós temos aqui o campo inscrição estadual, tamanho 14, tipo string, será preenchido com espaços em branco à direita. Logo depois, nós temos o campo tipo a ser totalizado. Tá? Então, o tipo de registro que será totalizado pelo próximo campo. Esse campo tipo a ser totalizado, ele contém 2 caracteres e é do tipo numérico, ok? Aqui no layout, nós não definimos esse campo tipo totalizado, tá? O que foi feito aqui? Vou voltar aqui no layout do arquivo, né, na especificação desse registro, nós podemos ver o seguinte, nós temos aqui o próximo campo, que é o campo total de registros. Tá? Esse campo total de registros, ele representa o total de registros do tipo informado no campo anterior. Tá? Então, o que isso significa? Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui um exemplo. Tá? Por exemplo, o registro tipo 50. Então, nós temos que informar aqui no campo tipo a ser totalizado o valor 50. Tá? Esse campo ele contém apenas 2 caracteres. Então, o registro tipo 50 ele aparece quantas vezes no arquivo que foi gerado. Essa informação eu vou informar aqui no campo total de registros, tá? Que representa o total de registros do tipo informado no campo anterior. Esse campo total de registros ele é composto por 8 caracteres do tipo numérico. Então vamos supor que no meu arquivo Sintegra eu tenha 10 registros do tipo 50. Então o que eu vou fazer? Eu vou informar o valor 10 no próximo campo. Só que esse campo total de registros ele é composto por 8 caracteres. Então eu tenho que preencher com 6 zeros à esquerda, ok? Então aqui eu tenho o registro total de registros, composto por
8 caracteres, tá? Eu estou aqui selecionando 8 caracteres neste texto. Então eu tenho o tipo de registro a ser totalizado, no caso aqui é o registro 50, e logo depois eu tenho o total de registros do tipo 50, ok? Então esses dois campos eles são representados dessa forma. São dois campos do tipo numérico, tá? No layout, o que foi feito? Foi definido um campo com o nome totalizadores, tá? Com um tamanho de 95 caracteres, do tipo string, ok? E esse campo ele vai ser preenchido com espaços em branco à direita, tá? Por quê? Aqui nós temos uma observação sobre os campos 4 e 5 que diz o seguinte: o campo 4 ele deverá conter o tipo de registro, o tipo de arquivo, né? Aliás, o tipo de registro do arquivo magnético que será totalizado no campo a seguir, sendo dispensada a informação de total do tipo 10, 11 e 90. Tá? Então, os tipos 10, 11 e 90 não são necessárias a informação da quantidade desses tipos de registros, já que são registros padrões do arquivo Sintegra. Tá? No último dos registros tipo 90, incluir um campo para o total geral de registros do arquivo. Este campo deverá ser preenchido com 99. Ou seja, o que significa essa observação aqui? Significa que no último registro tipo 90, tá? Vamos voltar aqui no exemplo que nós geramos, eu tenho que ter um registro, um campo 4 com o valor 99, tá? Que é o que indica aqui. Esse campo deve ser preenchido com 99, ok? E logo depois, no campo 5, eu tenho que informar a quantidade de registros do arquivo, tá? Então vamos aqui nesse exemplo informar a quantidade de registros. Por exemplo, eu tenho o registro 50, no caso eu tenho 10 registros tipo 50, tá? Eu vou ter o registro 10, o registro 11 e um registro 90. Então significa que eu tenho 13 registros no total do arquivo. Então, eu vou ter que informar aqui, no próximo campo, o valor 13, tá? Que é o campo 5. Então, eu estou informando a quantidade de linhas que tem no arquivo, tá? Que é o que informa aqui, ó, para o total geral de registros do arquivo, este campo deverá ser preenchido com 99. Então, o campo 99, aliás, o campo 4, quando conter o valor 99, ele vai representar a quantidade de linhas do arquivo, tá? Então, esses campos 4 e 5 do registro 90, eles devem ser preenchidos dessa forma, tá? Então, essa é a observação que nós temos a respeito desses dois campos, que é o tipo a ser totalizado e o total de registros. Então, por isso que aqui no arquivo XML, com o layout, não foi criado dois campos separados para os campos 4 e 5. Foi criado apenas um único campo, com o nome totalizadores. Ok? Bom, então voltando aqui no manual de orientação, o próximo campo será o campo número de registros tipo 90, tá? Que é o último registro, né? O último campo do registro tipo 90, com um caractere e é do tipo numérico. Então, vou voltar aqui no XML do layout. Então nós temos aqui o total registro tipo 90, com o tamanho 1, do tipo inteiro, será preenchido aí com zeros à esquerda, né? Bom, então dessa forma nós visualizamos o layout do registro tipo 90, tá? É interessante e importante que você leia essas observações aqui sobre esse registro tipo 90, tá? Também para identificar
se dessa forma que foi criado o layout desse registro está correto, ok? Isso será discutido lá no EAD, tá? Então, esse é o layout do registro tipo 90.